Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo eu vou falar sobre Alex Pereira ou Alex Poatan e sobre Josh Hooket. E por que eu vou falar dos dois? Porque a gente teve uma notícia do lado do Poatan dizendo que ele não quer ali esperar a luta entre Tom Aspinall e Ciryl Gane. Então, se ele precisar fazer uma luta antes de ter que vencer, lógico, para disputar o cinturão, que ele vai fazer, e eu acho correta essa postura, porque a gente nem sabe quando o Tom Aspinall volta, então o Poatan não tem muito tempo para perder. A gente já sabe ali que tem a questão da idade, ele gosta de se manter em atividade, é positivo se manter em atividade também para você estar cada vez melhor ali na luta, para esquecer também ali a derrota. Então, eu concordo com ele, eu acho que o ideal é ele ficar em atividade e se não dá para esperar, o ideal é que ele faça outra luta mesmo. Então, eu acho que ele tá certo nisso. E, por outro lado, o Josh Hooket também falou mais ou menos a mesma coisa. Vou colocar na tela para vocês aí. Ele fez essa postagem dizendo que ele quer o título, mas que se não der ali, né, para esperar também o Aspinall, o Ciryl Gane, enfim, a enrolação toda, que ele gostaria de ter ali um cinturão BMF, tá? E aí quem vencesse essa luta, né, que ele botou ali, ele compartilhou a imagem que tá ele e o Poatan, né, teria o direito de disputar o cinturão peso pesado. Ou seja, seria um title eliminator, né, uma luta valendo a disputa pelo cinturão linear, que seria unificado entre o Gane, que é o campeão interino, e o Tom Aspinall, que é o campeão linear, e também teria ali, já que ele falou, né, um cinturão BMF. O cinturão BMF, eu sinceramente acho que o UFC não vai meio que fazer, tá? Eu acho que, apesar de o Hooket combinar, talvez até, e o próprio Poatan também, combinar com a temática, às vezes sim, do próprio Poatan, se o Poatan falar, às vezes o UFC pode até tentar dar ouvido, mas acho difícil rolar um cinturão BMF. Agora, essa luta realmente acontecer e sendo um title eliminator pra disputa do cinturão, eu não acho tão difícil, tá? Afinal de contas, são dois caras muito populares. O Hooket é novo, acabou de chegar, mas ele já tá extremamente popular e hypado, né? Tanto é que, vamos aqui, ele fez a luta no Contender, ele nocauteou e foi contratado. Ele chegou no UFC, ele fez a estreia contra o Max Gimenez, aí ele já ganhou um bônus de performance, ele nocauteou em 56 segundos. Na segunda luta dele, ele venceu o Denzel Freeman e ganhou, foi por nocaute, primeiro round também, e também ganhou um bônus de performance. E aí ele vai pra terceira luta, ele já pega o Curtis Blaydes, um nome muito bom, muito bem ranqueado, que tá no topo há anos, e ele venceu na decisão, não foi nocaute, mas foi uma luta sensacional, com 177 golpes conectados por ele, 174 pelo Curtis Blaydes, e ele ganhou 2 bônus, tanto de performance, como ele já tinha ganhado nas 2 lutas anteriores, como ele ainda ganhou o bônus de luta da noite. Então, ele entrou pro hall dos pouquíssimos lutadores que conseguem ganhar 2 bônus numa mesma luta. Ele conseguiu fazer isso, tá? E aí depois, na luta mais recente, ele pega o Derrick Lewis, que não é mais um cara que tá numa boa fase, mas foi um cara que ficou no topo por anos também, e ele nocauteou no segundo round. Então, ele é um cara que tá invicto, um cara que assumiu um personagem bizarro aí pra chamar atenção, pra ser engraçado, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas o fato é, ele tem 4 lutas dentro do UFC, 4 bônus, incluindo um deles sendo luta da noite. Ele tem um volume de golpes que ninguém tem no UFC atualmente, que é 9.29, eu nunca nem vi um número desse tamanho, acho que o máximo era 7, acho que 8, talvez o mais alto, nunca vi mais que 9. Então assim, um número de golpes absurdo, a precisão, mesmo com esse volume de golpes, é de 64%. Ele é um cara que tem quedas no jogo dele, tá? Para peso pesado, inclusive a média é muito alta, que é 3.7, uma precisão de 47%. Ele também tem ali tentativas de finalização, né, registrada, tudo bem que o pessoal tira sarro do armlock que ele tentou fazer ali, mas na minha opinião, ele não quis finalizar, tá? Ele só encaixou a posição, mas não quis finalizar, porque inclusive ele tem luta que ele finalizou assim, e a gente vê que ele sabe fazer, então foi só de palhaçada mesmo, porque provavelmente ele queria nocautear, porque foi o UFC na Casa Branca e tal. Então assim, é um cara que tem muitos ingredientes, ele tá popular, ele tem um monte de bônus, ele tem estatísticas ali que dão uma credencial pra ele ganhou de um nome muito respeitado, que é o Curtis Blaydes. Então, assim, e além de tudo, tá, pro Poatan acho que faz sentido, porque ele, na boa, eu já falei isso, ele é um cara que deveria ser um meio pesado, tá? Ele não é um cara grande, ele está ali no peso pesado porque ele tem um shape ali que, né, dá pra, na minha opinião, né, eu posso estar errado, mas na minha opinião, o tamanho dele, o shape dele, dá pra dar uma secadinha ali e lutar na categoria de baixo. Então, não é um cara pro Poatan, que o Poatan já é muito grande, até pra peso pesado ele tem um tamanho legal, o Poatan não vai pegar um peso pesado natural, aqueles caras de 120 quilos de músculo, tipo um Pavlovich, tipo mesmo um Curtis Blaydes, não, é um cara aqui de um tamanho menor, que talvez fisicamente tanto, a altura é óbvio, né, que aí não é talvez, né, porque ele é mais alto. Mas assim, você pega a envergadura, você vai pegar até a mesma força física, talvez o Poatan não tenha desvantagem. E talvez em outras lutas tenha, né, porque se a gente for pegar, como eu citei de exemplo, Pavlovich, o próprio Tom Aspinall,
Esses caras talvez tenham não só um tempo maior de experiência e sejam naturais, né, pesos pesados naturais, mas talvez eles tenham mais força física, porque os caras têm muito músculo, né, 120 quilos, às vezes o cara que perde para bater esse peso. Então, no caso do Huckett, é um meio pesado que tá ali no peso pesado. Então, talvez aqui seja mais pau a pau. Mas, obviamente, não é só também coisas positivas, né? Porque, se a gente for ver, o Huckett tem o wrestling, né? Então, aqui seria um risco. Mas, aqui é um risco que meio que é relativo também, né? Porque eu acredito, tá? Aqui vai entrar a minha visão. E depois eu vou falar a visão que eu acredito que seja da maioria dos brasileiros, pelo menos. Na minha visão, o Huckett tem qualidade para derrubar o Poatan. Então, aí é uma questão que torna a luta difícil para o Poatan, na minha opinião, tá? E talvez até isso faça com que, se a luta for confirmada e eu, né, reassistir e tal, talvez faça com que meu palpite seja pro Huckett, mas mesmo que seja, não será muita coisa, porque, na minha opinião, o Huckett, apesar de ser razoavelmente bom na trocação, ter muito volume, e talvez até esse estilo de trocação dele de muito volume encha um pouco o saco do Poatan, eu acredito que o Poatan tem capacidade de explorar esses ataques, essa quantidade, né? E conseguir nocautear ali o Huckett, tá? Então, acho que o Huckett precisaria, e ele não é burro, mesclar muito, né? Botar a finta de queda, ou botar as próprias tentativas de queda mesmo, para fazer com que o Poatan não fique confortável na trocação e aconteça mais ou menos o que aconteceu com o Ankalaev, e eventualmente até consiga derrubar. Enfim, o Poatan também não pode carregar muitos golpes, porque aí é mais fácil de derrubar. Então, tem muitas variáveis aí no meio, mas eu acredito que o Poatan, aí a visão que eu acho que deve ser da maioria dos brasileiros, aí vocês podem comentar aqui se é ou não, eu acho que o Huckett conseguiria derrubar, apesar de não ser fácil, eu acho que ele conseguiria. Acredito eu que a grande maioria acha que, como o Poatan defendeu, por exemplo, as quedas do Ankalaev e quedas eventualmente em outras lutas ali, ele poderia ter, ainda mais nos pesos pesados, estando mais forte e tal, ter capacidade de defender. Então, assim, pra mim, vale mais ou menos aquele conceito, aquela regrinha, né, de palpite. Se o Poatan realmente defender todas as tentativas de queda, o Huckett não conseguir derrubar igual o Ankalaev, tem grandes chances do Poatan vencer. Não vou falar que é certeza, porque contra o Ankalaev ele defendeu e perdeu, né? Então, não dá pra bater o martelo. Mas, se ele defender todas, tem grande chance dele vencer, tá? Pra mim, sei lá, uns 80, 90% de chance se ele realmente defender todas as quedas. Eu não vou falar que é 100, porque não existe 100, né? 100 seria se eu pegasse a bola de cristal e tivesse certeza do futuro. Como eu não tenho certeza, não dá pra ser 100%. Mas acredito que fica uns 80, 90 ali pro Poatan se ele defender todas as quedas e só acabar rolando trocação, né? Você vai falar, pô, mas ele é muito melhor na trocação, por que não é mais? Por que não é 100, né? Aí eu falo, porra, porque o Huckett pode, se ele não derruba, ele pode usar as fintas e as tentativas de queda para continuar trocando, como uma ferramenta para a trocação. Então, existe essa possibilidade, né? E no caso do Huckett, é aquilo. Se ele, de fato, consegue derrubar, aí acredito de verdade que o Poatan não consegue levantar, tá? Não consegue sair de baixo, porque o cara é especialista nisso, o Huckett. Então, se ele derruba, ele vai controlar. E se ele derrubar, ele tem ground and pound e ele tem também, sim, finalizações para acabar com a luta. Então, por ter mais caminhos ali, eu acho que o Huckett até seria favorito, mas, cara, na boa, não é um grande favoritismo. O Poatan é muito grande pro Huckett, talvez o Huckett não consiga lidar tão bem com isso. Então, é uma luta bem interessante, que, na minha opinião, pelo nome e pelo tamanho que seria a luta, até porque já tem todo o trash talk envolto dessa situação, então acho que, pô, comercialmente é muito bom. E eu acho que se o Poatan vencer, realmente dá uma visibilidade de volta pra ele, o hype, enfim, muita coisa a mais, e ainda dá mais expectativa pra ele disputar o cinturão linear, que pode ser uma revanche com o próprio Gunny, que seria muito legal, ou mesmo uma luta com o Espinal, que também seria muito legal, né? E o Huckett é a mesma coisa, se ele ganhar do Poatan, porra, é mais hype ainda, que também justifica ele disputar o cinturão, que pro UFC também não seria tão ruim, apesar do Poatan ser mais popular que o Huckett também não seria tão ruim, porque é um cara americano, é um cara que tem mais anos até de carreira pela frente e é um cara que vende muito a luta, né? Então, com esse personagem maluco dele. Mas é isso, comenta aqui embaixo. Você acha que o Poatan tá certo de realmente fazer uma luta antes? Até porque também, como ele vem de derrota, ele não teria a chance pelo cinturão. Vamos ser honestos, né? Então, o Huckett, que vem de várias vitórias e bônus, era até mais provável, porque ele não vem de derrota. Então, se o Poatan fosse realmente fazer o certo, na minha opinião, era bom pegar essa luta com o Huckett, porque se ele ganha, mesmo tendo uma derrota na passada, ele vai disputar o cinturão, né? Então o Huckett meio que tá dando uma oportunidade interessante, né? Se eu for parar pra pensar. Porque ele poderia disputar o cinturão, porque ele não tem derrota no UFC. E o Poatan acabou de ser nocauteado, então ele não teria chance. Então eu acho que se for fazer uma luta, pega com o Josh Huckett, que se ganhar, ele é um cara que tem moral, um cara que não perde no UFC, tá invicto na carreira, e aí ele disputaria o cinturão. Enfim, vamos ver se essa luta acontece, espero que sim, mas não é uma luta fácil, tá?
Não é tranquilo, não. Mas é isso, comente sua opinião aqui embaixo, você acha que essa luta tem que acontecer, você acha que o Poatan ganha, é favorito, não é? Enfim, comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!